A Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Também encontramos uma parte na Bíblia onde Pedro andava sobre o mar e ele fitava os olhos em Jesus. De repente, ele tirou os olhos de Jesus e ficou olhando para as ondas do mar. Com isso, ele teve medo e começou a afundar no medo que teve. O que a Bíblia quer nos ensinar com isto? Que independente das tempestades da vida, nós temos que olhar para Jesus. Porque se formos olhar para essas dificuldades que a vida nos oferece, né? Porque se formos olhar para O som tá bom. essas dificuldades que a vida nos oferece, né? Então nós afunda, né? Ou seja, apesar se tirarmos os olhos de Jesus e colocarmos os olhos, né, nas situações da vida, nos moídos e nos babados que o mundo nos oferece constantemente, ficaremos com medo, ficaremos com temor, então afundaremos, porque o medo, ele retrai a fé. A coragem, ela aumenta a fé. Então, devemos olhar para Jesus para sermos salvos. Salvos de quê? Da depressão. Salvos de quê? Da angústia. Se formos olhar para o mundo, a gente não faz nada na vida. Por isso que a Bíblia diz que quem olha as nuvens do céu nunca planta. Então você tem que plantar, independente se vê uma nuvem ou se não vê. E o mundo nos deixa em pânico. A hipocrisia dos homens, a falsidade dos homens, a falsidade da política, né? Os ninhos de cobras que existem no mundo, às vezes nos deixa temerosos do futuro. Mas o nosso futuro pertence a Deus. É claro que estamos no mundo e temos que participar dele, né? Com toda a honra, temos que dar a nossa contribuição, a nossa parcela de contribuição. Mas não podemos nos ligar do que o mundo fala, porque a Bíblia diz que temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Apesar da carne andar conosco toda hora, mas ela é meio falsa, tá? É falsa a bichinha. Se vacilar, ela derruba. O mundo é o sistema que Caim criou. Caim que matou Abel. O primeiro político do mundo foi Caim. Então, o mundo tem um príncipe humano chamado Caim. E o mundo é a cara de Caim. Falso, homicida, birrento, invejoso, né? E o diabo, que é Satanás. Ele é o teu inimigo e é o ladrão. Então, com estas coisas, não podemos entrar em pânico. Mesmo, a Bíblia diz, mesmo que faltem vacas nos currais, mesmo que a chuva não venha, o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio que alegra a cidade de Deus é o Espírito Santo. Você pode prosperar mesmo em meio a qualquer coisa, eu lhe garanto. Você pode conseguir usar, né? Usar a sua fé em um sistema deste tão difícil, né? Que se você ficar, eu não vou vencer, né? Por causa disto, se eu não vou vencer por causa daquilo. Não, você vai vencer por causa de Cristo. Tá bom? Você vai vencer por causa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa vitória. Então olha para Cristo.
Claro que você tem que observar o mundo e participar do mundo, mas não pode deixar que o mundo dite todas as regras na tua vida, inclusive tua vitória, né? Tem um cidadão que quando eu era 10 anos, 12 anos, ele já era um coroa, né? Ele já era quarentão, quase cinquentão. E ele gostava muito de uma palavra chamada difícil. Ele não falava difícil, ele falava difícil. Ou seja, tudo para ele era difícil. E ele dizia que não casava porque a inflação não deixava. Ele dizia que não fazia nada porque a puíca não deixava. E ele tem sempre uma desculpa, né? Nos oferece constantemente. O som tá ótimo. Ficaremos com medo, ficaremos com temor. Então, afundaremos. Porque Ah, então, ele, hoje, um homem já muito velho, já avançado de idade, o que é que acontece com ele? Acontece que ele não é nada na vida. Ele sempre esteve olhando para as situações da vida e nada fazendo. Porque não dá. A inflação na época a desculpa dele era o FMI. 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 A dívida brasileira, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se a gente for olhar para essas coisas, gente, a gente não é nada na vida. A gente tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ter muita fé que podemos vencer independente de qualquer desse sistema. Eu sei que nós vivemos, né, no mundo, mas Deus nos livra do mal, né? Nós não podemos dizer, não, eu não vivo no mundo não, né? Você vive no mundo, mas o mundo, ele não pode ditar todas as regras. Então, vamos lá? Deixa eu ver aqui como é que está o som. Acredita em Deus, tá? Ele é o teu refúgio e fortaleza. Confia no Senhor. E a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor. E o mundo é a cara de Caim. Falso. A Bíblia Entrega diz, teu caminho ao Senhor. E o mundo é a cara de Caim. Falso. não pode ditar todas as regras. O mundo é a cara de Caim, mas você é a cara de Deus. Confia no Senhor, tá?